crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos usar a linha Íris Supremo em fio duplo. Esse fio é da Inovelar, 100% algodão, com agulha 2,25 milímetros. Vamos trabalhar a frente da nossa peça, fazendo para a base um total de 111 correntes, desse jeito. Segure a última corrente, faça 1, 2, 3, 4 correntes para subir. Lace a agulha, conte a corrente que marcou. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Laço no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente, lace a agulha. Conte 1, 2, 3, 4 correntes. Na quinta corrente, introduzo a agulha, um ponto alto. Uma corrente, lace a agulha, conte 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, nós vamos repetir o grupo com 7 pontos altos no mesmo ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Uma corrente, lace a agulha. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, um ponto alto. Uma corrente, lace. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, repetindo o grupo novamente. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegando ao final, faço uma corrente, lace a agulha. Na última corrente da base, um ponto alto. Trabalhamos aqui a nossa base. Você terá um total de 11 grupos como esses. Para voltar de onde nós estamos, faço 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, lace a agulha. Sobre o último ponto que nós fizemos na base, um ponto alto. 1, 2 correntes, lace a agulha. Pule um ponto, 2 no terceiro ponto do grupo, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto, laço no próximo, repetindo o outro ponto alto. 1, 2 correntes, lace a agulha. Sobre o ponto alto que temos à frente, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, lace no mesmo lugar, outro ponto alto.
formando um V. Uma, duas correntes, lace agulha, pule 1, 2 no terceiro ponto do grupo, um ponto, 2, 3. Da mesma maneira que fizemos aqui. Uma, duas correntes, lace no ponto alto, repetindo um ponto, 3 correntes no mesmo lugar, outro ponto. Siga desta maneira até o final. Chegamos ao final, 2 correntes, lace agulha. Pule uma corrente e na segunda, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Viro a peça. Para voltar, sobre o último ponto feito, um ponto baixo que é contado como uma corrente, 2, 3. Lace dentro deste Vzinho, um ponto alto, 2, 3 pontos. Ficamos com 4 pontos, contando com as correntes iniciais. Uma corrente, lace agulha. Pule um ponto e no próximo, um ponto alto. Uma corrente, lace agulha. Dentro do Vzinho à frente, nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos aqui, ó. 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Uma corrente, lace agulha, no ponto central, um ponto alto, uma corrente, lace agulha, dentro do Vzinho, novamente 7 pontos altos. Siga assim até o final. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Chegamos ao final, já fiz aqui uma corrente, lace agulha, dentro do último Vzinho, um ponto alto, 2, 3 pontos. Lace agulha, e aqui na terceira corrente, ó, você vai prender o último ponto alto. Vire a peça. Sobre este último ponto alto que você fez, um ponto baixo, 2 correntes. Lace no ponto seguinte, um ponto alto. Uma, 2 correntes. Lace agulha, sobre o ponto alto, um ponto alto, uma, 2, 3 correntes, lace no mesmo lugar, outro ponto alto. 2 correntes, lace, pule 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Nós estamos repetindo esta carreira, a segunda carreira da peça que nós fizemos. Uma, 2 correntes, sobre o ponto alto, nós vamos repetir o Vzinho novamente. Um ponto, 3 correntes e no mesmo lugar o outro ponto. Vamos seguir assim até o final. Chegamos ao final, 2 correntes, lace agulha. Aqui nós temos 4 pontos altos, ó. No terceiro ponto, um ponto alto, e no quarto, um ponto alto. Agora nós vamos iniciar o decote para frente e as cavas. Para iniciar o decote, nós vamos contar um grupo, 2, 3, 4, 5 grupos para um lado, e este é o grupo central. Este pontinho aqui você pode marcar com fio de cor diferente para você não se perder. E também vai ficar para o outro lado mais 5 grupos.
nós temos 5 grupos para um lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5 grupos para um lado, o grupo central, 1, 2, 3, 4, 5 grupos para o outro lado. Para iniciar, nós vamos caminhar até chegarmos ao centro deste primeiro Vzinho. No primeiro ponto, um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixíssimo. Aqui dentro, ó, da alcinha, você vai fazer na primeira corrente um ponto baixíssimo, na segunda um ponto baixíssimo. Introduz a agulha dentro do Vzinho, um ponto baixo, 2, 3. Lace, meio ponto alto. Lace, um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Uma corrente, lace. Sobre o grupinho, um ponto alto, uma corrente. Dentro do Vzinho seguinte, nós vamos trabalhar normal. Somente no primeiro, que nós fazemos os pontos baixos iniciais para início da cava. Vamos seguir até chegarmos ao penúltimo Vzinho, onde nós vamos fazer juntas. Ó, você vai chegar até aqui, ó. Esse penúltimo Vzinho antes do ponto delimitado, onde nós vamos trabalhar juntas. Trabalhamos até o último V. Antes da marca, você vai laçar a agulha sem fazer nenhuma corrente. No terceiro ponto, vamos fazer um ponto alto. Desse jeito, e nós só vamos voltar a partir daqui. Sobre este ponto, um ponto baixo, uma, 2 correntes. Lace a agulha, pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto, no próximo, 2, 3. Uma, 2 correntes e sobre o ponto alto, um ponto, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto. 2 correntes e repetindo. Agora, nós vamos voltar até você chegar ao último grupo, ó, antes do pontinho, onde nós vamos fazer juntas. Trabalhamos até o último grupo, antes do que nós fizemos a redução. Aqui você vai fazer uma corrente, laçar a agulha sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, 2, lace a agulha. E aqui, ó, sobre o primeiro ponto alto do grupo, um ponto alto. Viro a peça. De onde nós estamos, ó, sobre o último ponto, um ponto baixo, uma, 2 correntes. Lace no mesmo lugar, um ponto alto. Uma corrente, lace a agulha. Sobre o ponto central do grupinho à frente, um ponto alto, uma corrente e dentro do grupo nós vamos repetir, ó, dentro do Vzinho, nós vamos repetir o nosso grupo com 7 pontos. 4, 5, 6, 7. Uma corrente, lace, no ponto central, um ponto alto, uma corrente, dentro do V, novamente. Vamos seguir até o último, onde faremos juntas o restante. Chegamos ao final, você vai fazer uma corrente, laçar a agulha no ponto central, um ponto alto sem fechar e sobre a corrente, ó, outro ponto alto
Sem fechar, passo por dentro de tudo e viro a peça. Para seguir, 3 correntes, laço e agulha sobre o grupinho que fechamos, os 2 pontos juntos, um ponto alto. Laço e agulha, uma corrente e ó, pulei 1, 2, no terceiro, começo de novo. 1, 2, 3. Uma corrente, 2, laço, sobre o ponto, um ponto, 3 correntes no mesmo lugar, outro ponto. 2 correntes, laço, pulei 1, 2, no terceiro, repetindo, seguindo até o último grupo. Chegamos ao último grupo, faço uma corrente, laço e agulha. Sobre este ponto alto, um ponto alto, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço sobre o último ponto, ó, que nós temos na carreira, um ponto alto, e viro a peça. Faço agora 1, 2, 3 correntes, laço e agulha. Dentro deste vizinho, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente, lace no ponto central. Um ponto alto, uma corrente, e aqui vamos trabalhar normal. Chegamos ao final, ao último grupo, fiz a corrente, sobre ele um ponto alto, laço e agulha, sobre o último ponto, ó, introduzo a agulha, um ponto alto, viro a peça. Para voltar, 1, 2, 3 correntes, laço e agulha, sobre este mesmo ponto, um ponto alto, 3 correntes, laço no mesmo lugar, outro ponto. Uma corrente, laço, pulei 1, 2, no terceiro, repetindo. 3 pontos. Uma corrente sobre o ponto alto, 3 correntes, mais um ponto. Uma corrente, novamente, 3 pontos altos. Chegamos ao final. Uma corrente, laço e agulha. Pulei 1, 2, no terceiro ponto, um ponto, no próximo, 2, no próximo, 3 pontos. Viro a peça. Para voltar, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes. No ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, dentro do V, você vai trabalhar normal. Agora a nossa cava vai seguir reta. Observe. Agora nós vamos trabalhar reto, sem reduções para o contorno. 5, 6, 7. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, novamente 7 pontos. Chegamos ao final, fiz o ponto alto, uma corrente, dentro do último V, um ponto, 2, 3.
O quarto ponto, ó, um ponto sem fechar, lace. No último ponto, ó, que você tem na base, outro ponto sem fechar, lace, passe por dentro de tudo e viro para voltar. Sobre o último ponto que você fechou junto, um ponto baixo, uma, duas correntes, lace no mesmo lugar, um ponto alto, lace agulha, uma corrente. Sobre o ponto alto à frente, você vai fazer um ponto alto, 3 correntes no mesmo lugar, o outro ponto, uma, duas correntes, 1, 2 no terceiro, vamos repetir normal, os 3 pontos, uma, duas, sobre o ponto alto, novamente o V, mais 3 pontos. Chegando ao final, uma corrente, lace. Sobre o primeiro ponto do grupo abaixo, um ponto, 2 correntes e no mesmo lugar, um ponto sem fechar, lace. Sobre o último ponto, outro ponto sem fechar, lace, passe por dentro de tudo e viro a peça. Para voltar, ó, sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes, lace, dentro do V, um ponto, 2, 3, 4 pontos altos. Uma corrente, lace, no ponto central do grupo, um ponto alto, uma corrente, dentro do V, 7 pontos normais. Seguindo até o final. Trabalhamos ó, normal até o final, lace, sobre o último ponto, um ponto alto apenas, vire a peça. Mostrando para você os detalhes, ó. Nós temos aqui a nossa cava, agora nós já estamos trabalhando esta parte reta sem reduções, e deste outro lado nós temos o decote. Para voltar, uma, duas, 3 correntes, lace agulha, no ponto correspondente ao pulinho 1, 2, no terceiro, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, repetindo, uma, 2 correntes sobre o ponto alto seguinte, um ponto, 3 correntes no mesmo lugar, outro ponto, 2 correntes e repetindo, seguindo até o último. Chegamos ao final, já fiz aqui as 2 correntes, lace e agulha, pule 1, 2, no terceiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no último ponto, um ponto alto. Viro, sobre o último ponto, um ponto baixo, 2 correntes, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, lace, agulha, dentro do vizinho, vamos trabalhar 7 pontos, normal, e seguir com a carreira até o último, onde faremos juntas. Chegamos ao final, faça uma corrente, lace, agulha. No ponto central, um ponto sem fechar, lace,
Na terceira corrente do ponto lateral, outro ponto sem fechar. Lace, passe por dentro de tudo, viro a peça. Sobre este ponto que fechamos juntos, um ponto baixo, uma, duas correntes. Uma para virar, lace agulha. Pule 1, 2, no terceiro, um ponto, no próximo, um ponto, no próximo, outro ponto. Duas correntes, no ponto alto, um ponto, três correntes, no mesmo lugar, o outro ponto. Duas correntes, um, dois, que vamos repetir. Um, dois, três pontos. Uma corrente, duas, lace agulha. Neste primeiro ponto, você vai fazer um ponto alto, uma, duas correntes, no mesmo lugar, o outro ponto. Lace e no último ponto, um ponto alto. Viro a peça. Para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, duas correntes, dentro do vizinho, um ponto, dois, três, quatro pontos altos. Uma corrente, lace. No ponto central, um ponto alto. Uma corrente, lace. Dentro do V, 7 pontos altos normais. Chegando ao final, uma corrente, lace agulha, no ponto central, um ponto alto, uma corrente, lace, no último ponto, ó, faço um ponto alto, viro a peça. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, duas correntes. Uma corrente para virar, lace agulha. Sobre este ponto alto, vamos repetir. Um ponto alto. Uma corrente, lace, pule 1, 2, e no terceiro ponto, 1, 2, 3 pontos. Uma, duas correntes, lace sobre o ponto alto, um ponto, três correntes e o outro ponto. Uma corrente, lace, pule 1, 2, no terceiro ponto, um, no próximo, um, e no último, um ponto. Viro a peça. Para voltar sobre o último feito, um ponto baixo, duas correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, lace. Dentro do V, nós vamos trabalhar aqui os 7 pontos normais, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, lace agulha, no ponto central, um ponto alto. Uma corrente, lace agulha. Dentro deste espaço, você vai fazer um ponto, dois pontos, lace, e na terceira corrente do ponto, um ponto alto. Viro a peça sobre este último ponto. 1, 2, 3. Uma para virar, lace agulha. Sobre o ponto alto que você tem à frente, um ponto, uma, duas, três correntes. No mesmo lugar, outro ponto. Uma corrente, lace. 1, 2, no terceiro,
um ponto alto, repetindo. Uma corrente, laço e agulha, no primeiro ponto dos dois últimos, um ponto, uma, duas correntes, no mesmo lugar, outro ponto. Lace e um ponto alto no último. Cortei o fio, passe por dentro da laçada e arrematamos o fio depois. Trabalhamos aqui a cava da nossa peça, temos aqui do outro lado o decote e seguimos com a altura total, cortamos o fio. Para fazer do outro lado, você vai iniciar aqui neste cantinho e trabalhar exatamente como fizemos para a primeira parte. Este onde tem a delimitação irá sobrar, você irá trabalhar somente até aqui, como fizemos para este outro lado. Faça o seu, para depois a gente dar continuidade à peça. Iniciando a parte das costas, da mesma maneira que fizemos a frente, faça um total de 111 correntes para a base. Segure a última corrente, faça uma, duas, três, 4 correntes para subir. Lace a agulha, conte a corrente que marcou, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Laço no mesmo lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente, lace a agulha. Conte 1, 2, 3, 4 correntes. Na quinta corrente, introduzo a agulha, um ponto alto. Uma corrente, lace a agulha, conte 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, nós vamos repetir o grupo com 7 pontos altos no mesmo ponto de base. 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Uma corrente, lace a agulha. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, um ponto alto. Uma corrente, lace. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, repetindo o grupo novamente. Vamos seguir desta maneira até o final. Chegando ao final, faço uma corrente, lace a agulha, na última corrente da base, um ponto alto. Trabalhamos aqui a nossa base, você terá um total de 11 grupos como esses. Para voltar de onde nós estamos, faço 1, 2, 3 correntes para subir, uma para virar, lace a agulha, sobre o último ponto que nós fizemos na base, um ponto alto. 1, 2 correntes, lace a agulha, pule um ponto, 2 no terceiro ponto do grupo, um ponto alto, laço no próximo, um ponto alto, laço no próximo, repetindo o outro ponto alto. 1, 2 correntes, lace a agulha, sobre o ponto alto que temos à frente,
um ponto alto, uma, duas, três correntes, lace no mesmo lugar, outro ponto alto, formando um V, uma, duas correntes, lace agulha, pule um, dois no terceiro ponto do grupo, um ponto, dois, três, da mesma maneira que fizemos aqui. Uma, duas correntes, lace no ponto alto, repetindo um ponto, três correntes no mesmo lugar, outro ponto. Siga desta maneira até o final. Chegamos ao final, duas correntes, lace agulha. Pule uma corrente e na segunda, um ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, outro ponto alto. Viro a peça. Para voltar, sobre o último ponto feito, um ponto baixo que é contado como uma corrente, duas, três. Lace dentro deste Vzinho, um ponto alto, dois, três pontos. Ficamos com 4 pontos, contando com as correntes iniciais. Uma corrente, lace agulha. Pule um ponto e no próximo, um ponto alto. Uma corrente, lace agulha. Dentro do Vzinho à frente, nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos aqui, ó. 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Uma corrente, lace agulha, no ponto central, um ponto alto, uma corrente, lace agulha, dentro do Vzinho, novamente 7 pontos altos. Siga assim até o final. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Chegamos ao final, já fiz aqui uma corrente, lace agulha, dentro do último Vzinho, um ponto alto, 2, 3 pontos. Lace agulha, e aqui na terceira corrente, ó, você vai prender o último ponto alto. Vire a peça. Sobre este último ponto alto que você fez, um ponto baixo, duas correntes. Lace no ponto seguinte, um ponto alto. Uma, duas correntes. Lace agulha, sobre o ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três correntes, lace no mesmo lugar, outro ponto alto. Duas correntes, lace, pule um, dois no terceiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Nós estamos repetindo esta carreira, a segunda carreira da peça que nós fizemos. Uma, duas correntes, sobre o ponto alto, nós vamos repetir o Vzinho novamente. Um ponto, três correntes e no mesmo lugar o outro ponto. Vamos seguir assim até o final. Chegamos ao final, duas correntes, lace agulha. Aqui nós temos 4 pontos altos, ó. No terceiro ponto, um ponto alto, e no quarto, um ponto alto. Para fazer as cavas da parte de trás da peça, vamos fazer de um lado e do outro. A parte central irá permanecer até o final. No início, da mesma maneira que nós fizemos para frente, ó, um ponto baixíssimo, e vamos caminhar até a última corrente.
última corrente, dentro do vizinho, um ponto baixo, 2, 3, laço, meio ponto alto, um ponto alto, 2, 3. A sequência normal, uma corrente, um ponto alto, uma corrente dentro do vizinho, 7 pontos altos. Continue até chegar aqui, ó, a este grupo, ó, que aqui nós vamos trabalhar juntas a redução para a cava. Chegamos ao final, aqui já fiz uma corrente, laço e agulha. Dentro do V, vamos fazer um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Lace, meio ponto alto e um ponto baixo, 2, 3. Agora, ó, introduz a agulha na corrente, na primeira corrente que você tem à frente, e aqui você vai fazer um ponto baixíssimo e virar a peça. Agora nós vamos caminhar até chegarmos, ó, ao segundo ponto alto. Ó, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, no próximo, no meio ponto alto, no primeiro ponto alto e sobre o segundo ponto alto. Caminhamos e vamos iniciar a carreira a partir deste ponto. 1, 2, 3 correntes para subir, 1, 2 para virar. Lace, agulha. Sobre o ponto alto, você vai fazer um ponto alto. Uma corrente, lace, agulha. Conte 1, 2. No terceiro ponto, inicio a carreira normal. E vamos seguir 2 correntes agora. E vamos seguir até chegarmos ao último grupo, para fazermos o fechamento juntas. Chegamos ao final, você vai fazer uma corrente, laçar a agulha sobre o ponto alto à frente, um ponto alto, uma corrente, lace a agulha, pule um ponto e no segundo, um ponto alto. Viro a peça, sobre o último ponto alto, um ponto baixo, que é contado como uma corrente, 2, 3. Lace dentro do espaço, um ponto alto apenas. Uma corrente, lace agulha. Sobre o ponto central do grupo, um ponto alto. Uma corrente, lace agulha. Dentro do vizinho, nós vamos trabalhar normal, com 7 pontos altos. Seguir com a carreira até o final, onde faremos juntas as reduções. Chegamos ao final. Uma corrente, lace agulha, no pontinho central, um ponto alto. Uma corrente, lace agulha, dentro do espaço, um ponto alto, laço, na terceira corrente, outro ponto alto. Vire a peça. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes, lace agulha. Sobre o ponto alto à frente, um ponto, 3 correntes, no mesmo lugar, outro ponto. 1, 2 correntes, lace, pule 1, 2, no terceiro, começo novamente.
Vou trabalhar normal até o final da carreira. Chegamos ao final, 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto, 3 correntes no mesmo lugar, um ponto alto sem fechar, laço, na terceira corrente do último ponto, outro ponto sem fechar, passo por dentro de tudo e viro a peça. Sobre o último ponto, um ponto baixo, 2 correntes, lace dentro do V, um ponto, 2, 3, 4, 5 pontos, uma corrente, lace sobre o grupo, um ponto alto, uma corrente, lace dentro do V, começo a trabalhar normal, 7 pontos, sigo até o final novamente. Chegamos ao final, aqui vou fazer uma corrente, laçar a agulha dentro do último vizinho, 1, 2, 3, 4 pontos altos. O quinto você vai fazer um ponto sem fechar, laçar a agulha, na terceira corrente do último ponto, outro ponto sem fechar, lace, passe por dentro. Para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes. No ponto seguinte, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Observe que nós já começamos a trabalhar reto a partir dessas carreiras. 1, 2 correntes e sigo normal até o final da carreira. Pulei 1, 2 no terceiro, 1, 2, 3. Chegamos ao final, 2 correntes, laço e agulha, conte 1, 2. No terceiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no próximo, outro ponto alto. Viro a peça. Para voltar sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, laço e agulha, dentro do V, nós vamos trabalhar normal. Os 7 pontos, seguir com a carreira até o final novamente. Chegando ao final, uma corrente, pule um ponto, no próximo, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Viro a peça. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 1, 2 correntes, laço e agulha. No ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntes, lace no mesmo lugar, o outro ponto alto. 1, 2 correntes, lace, pule 1, 2 no terceiro ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e continue trabalhando normal até o final. Chegando ao final, 2 correntes no primeiro ponto, um ponto alto, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto sem fechar, laço, na terceira corrente do primeiro ponto, outro ponto sem fechar, passo por dentro, viro a peça. Sobre o último ponto feito, um ponto baixo, 2 correntes, laço, dentro do espaço,
você vai trabalhar 5 pontos altos. 3, 4, 5 pontos. Observe exatamente o que fizemos aqui, ó. Agora, nós vamos repetindo sempre desta maneira. Uma corrente no ponto central, um ponto alto, uma corrente, dentro do vizinho, trabalho normal. Seguindo desta maneira, sempre repetindo as laterais como eu mostrei, até você ter uma carreira a menos que a frente, pra gente fazer a última juntas. Trabalhamos aqui a parte das costas. Agora, nós vamos fazer a última carreira juntas. Nós fizemos aqui uma carreira a menos que a parte da frente. Para iniciar, sobre o último ponto feito, ponto baixo, 2 correntes. No ponto seguinte, um ponto alto, 1, 2 correntes, no mesmo lugar, outro ponto alto. 1, 2 correntes. Laço e agulha. No ponto central, ó, um ponto, 2, 3. 1, 2 correntes. No ponto alto à frente, um ponto, 3 correntes. No mesmo lugar, o outro ponto. 1, 2 correntes. Agora, 1, 2 no primeiro, um ponto alto. Lace no próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Corte o fio e arremate. Trabalhamos, ó, a última carreira da parte de trás. Agora, você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Trabalhamos aqui as duas partes, frentes e as costas. Agora, nós vamos unir os ombros e as laterais e fazer a parte inferior. Para fazer a união da nossa peça, vamos usar avesso, ó. Esta parte dos pontos estão no avesso e o outro lado também. Então, frente e costas no avesso, direito com direito, nós vamos fazer a união dos ombros. Aqui nós temos, ó, pontinho, e aqui nós temos o ponto baixíssimo, onde nós fechamos a parte das costas, ó. Você vai unir exatamente os pontinhos correspondentes, ó. Coloque um vizinho sobre o vizinho, grupinho sobre o grupinho, e aqui você vai puxar sobre o primeiro meio ponto, ó, você puxa o fio. Puxamos o fio, uma corrente. No ponto seguinte, introduz a agulha de um lado para o outro e puxo novamente, fazendo um ponto baixo. Uma corrente dentro do espaço, prendo com ponto baixo. 1, 2 correntes. Dentro dos vizinhos, prenda com ponto baixo, 2 correntes. Após, prendo com ponto baixo, 2 correntes, pule um ponto no ponto central, de um lado e do outro. Ponto baixo, 2 correntes dentro do espaço, 2 correntes dentro do V, 2 correntes sobre o último ponto, de um lado e do outro. Corte o fio e arremate. Faça a mesma coisa para o outro lado, avesso e o direito. Agora, nós vamos fechar as laterais. Da mesma maneira que fizemos com o ombro, nós vamos fazer aqui, ó, no cantinho, de um lado, introduz a agulha e conte 1, 2. Na terceira corrente, ó, comece a contar desta, 1, 2, na terceira introduz a agulha e aqui você vai puxar o nosso fio. Faço 1, 2 correntes, envolvendo os pontos, ó, de um lado e do outro.
sempre no avesso, um ponto baixo, 2 correntes, novamente, ó, de um lado e do outro, um ponto baixo, 1, 2 correntes, novamente, de um lado e do outro, um ponto baixo, 2 correntes, no ponto do cantinho, do outro lado, 1, 2 correntes, e agora no último ponto, fechando os 2 lados, passo por dentro, corte o fio, ó, e passe por dentro e arremate a pontinha. Faça a mesma coisa para o outro lado. O lateral fica assim. Trabalhamos aqui a montagem da nossa peça, ó. Observem como fica o decote. E agora nós vamos fazer a parte inferior. Para iniciar a parte inferior, nós vamos pegar uma costura lateral e na base dessa costura vamos introduzir a agulha e vamos puxar o fio. O que você vai fazer? Uma corrente, 2, 3 correntes. Nós vamos pular uma corrente da base e na segunda introduzir a agulha e prender com ponto baixo. Fizemos uma alça pequena. Então, nós vamos terminar aqui com uma outra alça exatamente igual a esta. Agora, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos pular uma, conte a corrente que está aqui bem escondidinha. 2, e na terceira corrente, prenda com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Ó, corrente que está escondida, 1, 2, na terceira, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, conte 1, 2, na terceira, introduzo a agulha, prendo com ponto baixo. Fizemos 3 alças seguidas com 5 correntes. Agora, 1, 2, 3 correntes apenas, pule uma corrente da base e na próxima, prenda com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule uma corrente da base e na próxima, prenda com ponto baixo. Agora, fizemos 2 alças seguidas com 3 correntes. E agora, vamos repetir. 3, 4, 5 correntes, pule 1, 2 na terceira, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, 1, 2 na terceira, prenda com ponto baixo. 3, 4, 5 correntes, pule 1, 2 na terceira, que está escondidinha, prenda com ponto baixo. Vamos repetir fazendo a volta inteira. Chegamos ao final, nós deixamos aqui uma alça pequena e aqui nós vamos fazer a segunda. 1, 2, 3 correntes, pulo a última corrente no mesmo lugar que eu iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, você vai fazer 1, 2, 3 correntes, que é o primeiro ponto, laçar no mesmo lugar, um ponto alto. Faça 1, 2, 3 correntes, por esta alça pequena e na segunda, prenda com ponto baixo, ficando desta maneira. Lace a agulha, na alça seguinte, que é a alça maior, a central, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, todos dentro da mesma alça. Na próxima alça, prenda com um ponto baixo. Novamente, 1,
2, 3 correntes, laço e agulha. Aqui nós temos as duas alças pequenas. No ponto baixo que está no centro das mesmas, faça um ponto alto no mesmo lugar, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes. Na primeira alça maior, prenda com um ponto baixo, laço e agulha. Na alça central, você vai repetir 9 pontos altos. Continuar seguindo desta maneira, fazendo a volta inteira na peça. Chegamos ao final, aqui nós deixamos 2 pontos altos. Vou fazer as 3 correntes, laçar a agulha. No mesmo lugar, vamos fazer o terceiro ponto alto, introduzir a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e fechar com ponto baixíssimo. Uma corrente sobre o primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço e agulha. Agora, sobre o grupo de pontos, no primeiro deles, um ponto alto, uma corrente, laço. No próximo, um ponto alto, uma corrente e repetindo 9 vezes. 9 pontos altos separados por uma corrente. Trabalhamos todos os pontos. Agora você vai repetir 2 correntes sobre o primeiro ponto do grupinho, um ponto baixo. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. 1, 2 correntes, laço e agulha. E aqui nós vamos repetir tudo novamente. 9 pontos altos, separados por uma corrente. E seguir desta maneira a volta inteira da peça. Chegamos ao final, já trabalhei 2 correntes. No último ponto, ó, faço aqui um ponto baixo, introduzo a agulha no primeiro ponto feito e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente neste mesmo ponto, um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço e agulha. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer 1, 2 correntes, laço no ponto seguinte, um ponto alto. 1, 2 correntes, laço. No próximo, repetindo, trabalhando sempre assim. 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto da base. Último ponto, 1, 2 correntes novamente. Você vai prender no ponto baixo central com um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço e recomeço tudo novamente. E continuo trabalhando desta maneira até o final da carreira. Chegamos ao final, 2 correntes, no primeiro ponto feito, fecha com ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima parte, 1, 2, 3 correntes para subir, 1, 2, 3 correntes para virar. Você vai pular um ponto, 2, e no terceiro ponto introduzir a agulha e prender com um ponto baixo, ficando desta maneira. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Nós vamos pular um espaço, um ponto, e no espaço seguinte prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No próximo espaço, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Você vai pular um ponto,
um espaço e no ponto seguinte prenda com ponto baixo, ficando desta maneira. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha. Lá no ponto baixo, entre os grupos, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Você vai fazer contagem 1, 2 pontos. E no terceiro, prender com ponto baixo, ficando sempre igual de um lado e do outro. E aqui repetindo tudo novamente. 5 correntes, pule um espaço e no próximo prenda com ponto baixo, 5 correntes. No espaço seguinte, 5 correntes, pule um ponto e no próximo prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, lace no ponto central, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes e continue tudo novamente até o final. Chegamos ao final, já trabalhei aqui 3 correntes, conte 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. Agora nós vamos começar tudo novamente. 3 correntes para subir, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, prendo dentro da primeira alça com um ponto baixo, laço agulha na alça central. Você vai trabalhar de novo 9 pontos altos, da mesma maneira que fizemos aqui, ó. Nós estamos repetindo esta carreira, onde inicia o desenho. 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Prendo na alça seguinte com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço e agulha sobre o ponto alto. Vamos fazer um ponto, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, prendo na alça seguinte com ponto baixo, laço na alça central, 9 pontos altos. Sigo desta maneira até o final. Trabalhamos aqui um conjunto de carreiras que formam a base para a nossa peça, parte inferior. Iniciamos a primeira carreira do próximo. Você vai seguir repetindo tudo o que eu mostrei até você ter de 8 a 9 grupos, como este aqui, ó, ou de acordo com o comprimento que você queira para a sua peça. A última carreira, que é o acabamento, nós vamos fazer juntas, que é esta carreira aqui, ó. Quando você chegar nela, vamos trabalhar junto. Então, assista o vídeo até o final, para você ver como faz o acabamento. Trabalhei aqui o comprimento para a minha peça, agora nós vamos fazer o acabamento inferior, decote e cavas. Caso você queira transformar esta peça em um vestido ou em uma saída de praia, basta seguir fazendo os módulos como eu mostrei, até atingir o comprimento necessário. Para fazer o acabamento, você vai fazer 2 correntes, laço e agulha no mesmo lugar que fechou, meio ponto alto, prendo a frente no primeiro espaço. 2 correntes, lace no ponto baixo, meio ponto alto, prendo a frente no espaço. 2 correntes, laço no ponto baixo, meio ponto alto, prendo no espaço. E vamos seguir desta maneira todos os espaços. Você vai fazer desta forma.
Chegamos, ó, à passagem de um grupo ao outro. Aqui nesse último espaço, prendo 2 correntes, meio ponto alto, prendo no espaço seguinte, e agora é só repetir, fazendo a volta inteira na peça. Para fazer o acabamento das cavas e do decote, nós vamos fazer o mesmo que fizemos embaixo. Vamos prender o fio, ó, embaixo do braço, na costura da peça. Você vai puxar o fio. 1, 2 correntes, laço e agulha, no mesmo lugar, meio ponto alto. E vamos prender a frente. 1, 2, laço, no ponto baixo, meio ponto alto, prendo a frente, fazendo a volta inteira na cava ou no decote, desta maneira. Esse acabamento é bem delicado, se você quiser usar um outro, fique à vontade, fica bem bonitinho também usando o picô em toda a volta. Chegamos ao final, introduz a agulha na base do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo, laço, passo por dentro, já cortei o fio e aqui nós vamos arrematar no avesso da peça, passando entre os pontos e cortando rente. Nossa cava pronta, ó, ficou assim. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado e para o decote. Nossa regatinha pronta, ficou assim. O decote bem arredondado, as cavas também. E a parte inferior é mais soltinha, podendo ser transformado em uma saída de praia ou um vestido. Basta trabalhar o comprimento.